Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente, aqui a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para janeiro e fevereiro de 2024. Antes de começar, eu quero agradecer a paciência e a compreensão de vocês. Eu estava precisando muito tirar uma folguinha, foi ótimo. E aí, por conta disso, estou entregando os vídeos um pouquinho mais tarde, né, do que o normal. E aí, aproveitando já para ler fevereiro, certo? Eu vou seguir a mesma pegada que eu tenho feito, não vou mudar nada por enquanto, não fui intuída com relação a isso. A gente vai fazer aqui um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou fechar o vídeo com uma carta de conselho. Escolhi o deck do Metatron, que é um deck que eu escolho com frequência, ok? Então vamos. Leão, Sol, Lua e Ascendente, janeiro e fevereiro de 2024. Página de ouros, 4 de copas, 8 de copas, 10 de copas, 5 de paus e um louco, ok? Eu vou interpretar esse pajem de ouros como um novo projeto que você quer lançar, um novo empreendimento. Eu estou usando aqui palavras muito de terra, né? Mas esse projeto, ele pode ser um projeto pessoal, ele pode envolver relacionamentos, não precisa ser necessariamente algo voltado a trabalho, carreira, finanças, estudos, etc. Que seriam assuntos mais aproximados aqui do naipe de ouros, certo? Eu vou pegar aqui no geralzão. É uma coisa nova que você quer iniciar, ou até já iniciou, já deu ali o pontapé, vamos dizer, né? Página de ouros, em muitos sentidos, é bem isso, é um pontapé inicial, né? E acho, inclusive, que você pode se aproveitar dessa energia aí de novo ano, né? Para empreender isso, que é ótimo. Não é essa a questão, é bem por aí que você tem que ir. E eu enxergo, inclusive, o louco como uma confirmação, tá? O que acontece é que eu percebo uma certa falta de confiança, uma falta de confiança em si e também uma certa descrença com relação a esse novo início, um pouco aquela vibração assim, ai, lá vou eu de novo, lá vou eu começar outra coisa. Para que estou começando outra coisa se eu já sei que tudo dá errado? Um pensamento um pouquinho mais para a banda do negativo. E para você se distanciar desse tipo de pensamento, e é importante observar que muitas vezes esses pensamentos são pensamentos intrusos, eles não são necessariamente nossos, tá? Às vezes a gente se deixa levar por vibrações negativas, por influências. A gente dá ali uma baixadinha de energia, já começa a ser vítima desse tipo de coisa. Não estou dizendo que exclusivamente os pensamentos não são seus, mas você deve levar sempre isso em consideração. Às vezes parar para ouvir o próprio coração, nossa, isso aqui é realmente meu?
Eu acho isso mesmo desse novo projeto. Eu tô tão decepcionado assim, eu tô tão desgostoso assim, que aí de repente eu tô dando esse passo, mas eu não tenho lá tanta certeza. Não sei se eu quero investir tanto assim, né? Então é sempre bom você se questionar. E eu acho que seria muito fácil, né, eu chegar aqui e falar simplesmente para você, olha, são pensamentos intrusos aí, se você fizer um banho de ervas, se você fizer uma oração, aí tudo vai se resolver. Tá, sem querer desqualificar essas ferramentas que eu citei. Mas eu gosto muito de, nessas leituras que eu trago para vocês aqui, trazer todo mundo para a responsabilidade do que se apresenta na sua realidade, tá? E como você se distancia de fato desses pensamentos negativos? Não é só entrando naquela coisa do se fingir de contente, não é você de repente ir para uma banda totalmente oposta e aí chegar e falar, não, agora eu vou acreditar só num mundo cor-de-rosa, eu não vou ver mais esse mundo cinza como eu tô vendo e aí tudo vai melhorar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Você pode considerar se desapegar, tirar da sua vida, excluir pontos de vista que estão causando conflitos internos e conflitos com outras pessoas e impedindo você de entrar de cabeça nesse novo projeto. Pode até ser mais de um, tá? Mas eu vou considerar aqui como sendo um. Se seu novo projeto aí, ele tem, a meu ver aqui, tudo para dar certo, mas ele precisa do seu envolvimento. E não tem como você dar 100% de si para ele se você ficar nutrindo pontos de vista que levam você a duvidar das coisas, né? E a duvidar de si, a duvidar das suas realizações, das suas capacidades e por aí afora. É para você se lançar, né? Estou me falando outra coisa aqui. Não necessariamente me corrigindo, mas colocando uma outra camada. É para vocês viverem. Vocês têm pensado muito, racionalizado muito, embora não tenha ainda nenhuma carta de espadas aqui, e vivido muito pouco. Vocês precisam viver mais. E aí depois pode até ser que tenha aí uma conversa filosófica para ganhar um entendimento sobre as coisas, mas vocês precisam se atirar mais mesmo, se jogar mais. Eles estão fazendo eu me lembrar de um negócio assim, um tanto vergonhoso. Eu vou contar. Deixem só eu puxar as cartas. Julgamento. Eremita. Cavaleiro de paus. Eu tô rindo sozinha. Sozinha não, né? 9 de paus.
Ás de paus. Diabo. Estão insistindo para que eu conte. Tá bom. Não é nada vergonhoso não, tá, gente? Tô brincando. É só para vocês entenderem um pouco a vibração do que eu quero dizer. É uma brincadeira que a gente vai fazer, tá? E aí eles estão pegando exemplos da minha própria vida, né, para me humilhar em público. Tô brincando. Brincando. Mas eu vou dar atestado de idade agora, né? Há um tempo atrás, eu ia falar há muito tempo atrás, mas né, vamos falar de um jeito assim vago. Há um tempo atrás, num certo site chamado Orkut, onde existiam comunidades, aquelas comunidades eram muito divertidas, gente. As pessoas entravam, né? Vamos explicar para quem é jovem e não participou do Orkut, né? As pessoas entravam nas comunidades. Tudo bem, primeiro porque era divertido e você ia trocar ali com outras pessoas, mas muitas vezes, eu fazia isso, por exemplo, as pessoas entravam nas comunidades porque ficava aquilo dali como se fosse um selo. Aquelas comunidades diziam um pouco sobre quem você é. Então, né, eu sempre conheci muita gente pela internet, então quando eu conhecia alguém novo, e aí olhar lá o Orkut da pessoa, né, era legal entrar para você ver em que comunidades a pessoa estava, para você saber um pouco mais sobre ela e saber se vocês estavam em comunidades em comum, né? Eu não vou me lembrar o nome exato da comunidade, eu acho, se alguém aí tava, já deixa aqui nos comentários. Eu acho que era alguma coisa assim, hoje é dia de mosh, um negócio assim, aí explicando também para os jovens o que é mosh, né? Desde muito nova, eu sempre gostei de rock, gosto de rock até hoje, né? Já mais um atestado de idade na prova de que eu sou um dinossauro, né? Porque hoje em dia os jovens não gostam de rock, né? É coisa né? É coisa de baby boomer, é coisa da geração X, né? É coisa de gente velha, né? Então, até millennials aí, né? Acho que gostavam de rock. Agora os mais jovens eu não sei tanto. Tem uns outros negócios aí que tocam aí que eu não tomo muito conhecimento não, pra ser sincera. Mosh é aquela, né? É aquela atitude da pessoa que tá lá, né? Tá lá a banda lá tocando e tal, e aí ela tá muito empolgada, ela vai... Isso é mais comum em espaços pequenos, né? A pessoa estava lá, né, muito empolgada e ela vai se desvencilhar de todos os seguranças, né? Hoje em dia o mundo ficou muito chato, é tudo muito cheio de seguranças e coisa e tal. A pessoa se desvencilhava dos seguranças, ela subia no palco, podia até interagir ali com a banda e tal, mas o negócio dela era se lançar na plateia. Se jogar na plateia, né, na esperança de que lá embaixo as pessoas fossem segurar, né? Tem muito isso aí em vídeos, né? Enfim. E a comunidade era algo em torno disso, assim, pessoas que gostavam de rock, pessoas que seriam capazes, né, de tal coisa, a pessoa se lançar ali no meio daquela multidão. E eu sempre tive vontade de fazer isso, mas muito medo ao mesmo tempo. E a coisa foi se tornando cada vez mais difícil, né? E aí hoje é quase uma lenda. E não importa, né? O tempo vai continuar passando, eu vou continuar fazendo parte dessa comunidade. Aí eles me trouxeram essa lembrança
para eu contar para vocês, alguns vão se identificar até, para vocês entenderem o que é aqui o se jogar do louco. O que é esse lançar que está sendo proposto, tá? É uma coisa assim de viva mais, né? Estão me trazendo aquela música do Paul McCartney, Viva e Deixe Viver, que foi regravada pelo Guns N' Roses, não sei o que, enfim. Altas referências, né? Vocês estão vendo que meu povo gosta de, né? Eles gostam de caprichar um pouquinho, às vezes. E é sempre uma coisa de altas piadas internas, né? Assim, coisa de família, né? Enfim. E a gente está falando disso, mas, por exemplo, eu vejo o diabo aqui como uma confirmação desse se jogar, do viver um pouco mais. O diabo é uma carta que a gente pode enxergar assim como um pouco mais de diversão, e aqui junto com o Ás de Paus, né, um pouco mais de fogo na sua vida, e tem bastante carta de fogo aqui. Estão me chamando a atenção também com relação ao eremita e o cajado dele. Não é sempre que eu observo isso, eles sabem disso, estão me chamando a atenção justamente por isso, porque a última pessoa que a gente vai ver como um representante de fogo é o eremita, né? Mas ele é aquele, né? Ele é um cara que eu gosto de dizer que é o portador da chama, né? Muitos de nós somos portadores da chama. Chamas gêmeas, inclusive, tá? O que é ser portador da chama? Na verdade, todos nós. Você tem a chama trina no seu coração. Você tem a centelha divina, você tem o fogo de Deus, né? Você tem uma partícula aqui dentro de você. E muitas vezes você se esquece disso, né? Porque a vida, na matéria, aquelas histórias todas que a gente já sabe. E nessa de esquecer, também pode acontecer uma outra coisa, você ficar ali com esse fogo aqui contido, né? Ele é só para você. Só que o eremita, ele não está no seu verdadeiro papel se ele não divide com as outras pessoas. Ele não pode só guardar para si. O fogo divino é algo muito especial e não pode egoisticamente ser conservado, né? Me lembra também um pouco a história de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para trazer o fogo para a humanidade, né? E aí, um pouco por conta da história de Prometeu, a gente ficou muito com essa coisa de se eu acesso o divino, né? Se eu me rendo ao fogo do divino, eu estou até cometendo um pecado. Quantas pessoas não foram queimadas nas fogueiras por acessarem o fogo divino, certo? Então a humanidade, ela tem uma história muito sombria em torno de tudo isso. E que, digamos assim, está prestes a ser devidamente corrigida. Você está no meio disso tudo. A gente não está trazendo esse papo todo à toa. É para que vocês se lembrem de coisas. É para que venham ideias na sua cabeça. Tá? Por quê? Porque a gente tem o julgamento aqui. Existe uma relação entre esse novo projeto que você quer empreender e outros tantos projetos, talvez até projetos que você tenha deixado para trás, porque você achava que não era capaz, porque você colocou os seus julgamentos, porque as circunstâncias da época não favoreciam. Quanto mais
sem etarismo aqui, tá? Mas quanto mais tempo você tiver de vida, mais você vai estar sentindo isso que eu tô aqui descrevendo, certo? Por quê? Por conta da experiência. E também, independente de idade, né, independente da sua geração, você pode ser uma pessoa jovem me ouvindo, mas se você sente aquele negócio de ser uma alma velha, bem-vindo, né, ao meu planeta, entendeu? Porque é o que está aparecendo aqui. As pessoas que se acham almas velhas, se acham não, eu acredito que são mesmo. As pessoas desenvolvem aí uma sensibilidade, mas às vezes essa sensibilidade ela vai sendo censurada. E aqui no caso até você mesmo começa a censurar esses negócios, tá? Eu não vou brincar com fogo, eu não vou brincar com cristais, eu não vou brincar com incensos, eu não vou brincar aí com esse negócio de divinação, não, porque isso é perigoso, isso é coisa do diabo. Né? Quando eu abri o canal, gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas vinham aqui para me escorraçar. E eu desesperada, sem saber o que fazer. E era constantemente tendo que apagar comentário, porque não tem cabimento. E aí chegou num ponto de me incomodar de tal forma que eu pedi ajuda à minha família. Então, gente, me ajudem. O que é que eu tô fazendo que eu tô atraindo essas pessoas, que essas pessoas aqui estão vindo me escorraçar? Que tipo de lição é essa que eu tô tendo que aprender? E aí, aos poucos, a coisa foi se... né? E hoje não tem mais isso, né? Mas certamente era alguma coisa que eu precisava integrar também em mim. Eu só tô contando isso para vocês entenderem, vocês como representantes do fogo, né? Não se esqueçam disso. Tem essa responsabilidade num certo sentido. Diria que começa com uma atração, né? Muitas vezes vocês têm uma atração pela sua própria imagem, pela sua própria história. Isso não se trata de egoísmo. Pode vir a ser egoísta? Pode, mas isso na verdade é uma relação que o leonino tem que desenvolver com ele mesmo, que ninguém vai poder fazer isso por ele. E ele precisa dessa relação consigo para poder estar com as outras pessoas. Inclusive, você deve até estar, sim, sentindo um movimento um pouco ligado ao isolamento. Você querendo ficar mais consigo. Não que você esteja totalmente separado das outras pessoas, mas você muito voltado para si, porque você está integrando histórias do seu passado, seja ele recente ou distante, porque essas histórias elas estão reverberando no seu campo e, de uma certa forma, atrapalhando esse novo projeto. E aí, além da coisa que eu falei de desapegar de pontos de vista, tem também aqui essa constatação de que os insights que você recebe não são para você. Eles são para as outras pessoas e você tem que dar um jeito de comunicar. Porque tem aqui o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele é um grande mensageiro do tarô, né? Ele não é o único, mas ele é um grande mensageiro do tarô, tá? E aí você precisa compartilhar essas mensagens do espírito com as outras pessoas.
Isso pode ser literal, isso pode ser metafórico. Não necessariamente você vai precisar falar de espiritualidade ou de experiências místicas que você venha a ter. Mas às vezes você recebe um insight com relação a uma pessoa amiga, por exemplo, e aquela pessoa amiga, ela está ali passando por conflitos internos e ela não está conseguindo sair dela mesma, não está conseguindo sair das suas próprias questões. Chega a você com poucas frases, você ajuda a outra pessoa, tá? Tudo isso com esse intuito de criar circunstâncias para que esse seu novo projeto prospere, para que você se entregue para ele e que ele venha para o mundo da matéria, para que você de fato realize, concretize. Você está sendo chamado para a concretização, só que você não está sentindo muito isso. Você está sentindo um negócio meio anuviado, assim, tipo, onde estou, para onde vou, quem sou eu? E é possível que você se situe em breve, né? Pessoal da cruz fixa, Leão, Aquário, Touro, Escorpião, agora nos próximos 20 anos vai ser profundamente trabalhado por Plutão, né? Plutão em Aquário. E aí eu ofereço minha solidariedade para vocês, né? Porque estou me despedindo, né, do trânsito de Plutão, né? Estou ainda ali no processo, mas estou me despedindo. Gratidão imensa e profunda por esse trânsito. 15 anos passando por casas importantes no meu mapa. Então, depois que acontece um negócio desses, assim, e você olha para trás e você percebe toda a transformação que se passou, só dá para sentir gratidão no final. Não estou falando isso para vocês ficarem com medo, mas é só para vocês saberem que nada vai ficar como está. Nada. Nas suas vidas particulares e no coletivo também, tá? Mas isso não vai impedir você de concretizar o que você veio concretizar. O que você quer concretizar agora, por exemplo. Seja um novo trabalho, um novo projeto, um novo estudo, um investimento, um novo relacionamento, uma coisa que você quer comprar, uma viagem que você quer fazer. Estou dando aqui opções de acordo com as temáticas das cartas. Até mesmo um contato que você quer restabelecer com alguém, tá? O campo está aberto. Você só tem que acreditar em você. Vai ficar parecendo frase de autoajuda, né? Mas é o que está aqui. Me perdoem aqui pela coisa meio gata-garota, assim, mas tá muito quente aqui no Rio, tem que deixar a casa toda aberta. Não tem jeito. Dois de copas. Eu tava desconfiada que tinha coisa de relacionamento. A rainha de copas. Lua. A rainha de paus. Imperador. O 3 de copas. Tem coisa de relacionamento. E aí é um entendimento sobre relações do passado, sobre algum tipo de coisa que você ainda tenha guardada dentro de si sobre relações do passado, insights do inconsciente, sobre inclusive como é que você faz para se abrir para novos relacionamentos.
ou se esse relacionamento do passado for um relacionamento que você queira resgatar no presente, se for o caso. Em alguns casos, gente, eu super acredito em retornos, tá? Não é os retornos, eles não são indicados para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não imprime as verdadeiras mudanças internas para poder ter um retorno. A não ser que seja, né, aquelas histórias assim que as pessoas passam décadas separadas, não sei o quê, enfim. Aí é um negócio que parece que o destino juntou, né? Tirando isso e tirando pessoas que verdadeiramente se esforçam e fazem os seus trabalhos internos, acaba sendo furada, né? Mas se você sente que isso está no seu campo, por que não? Tem muita coisa aqui de reaproximação aqui para vocês aqui nesse início de ano. Ou isso que eu estou descrevendo, um insight sobre o passado, que aí vai fazer você se abrir para um novo relacionamento, um relacionamento estável. E o que eu percebo aqui, que é algo que eu posso falar para todo mundo, é uma ressignificação sobre situações em que vocês se sentiram traídos. Aí eu tô falando além daquela coisa basicona de traição sexual, tá? Eu tô falando aqui pode incluir isso, mas é algo maior, assim, situações em que vocês se sentiram traídos por alguém. A pessoa traiu a sua confiança. Aí você vem já há muito tempo evitando novos relacionamentos, evitando se lançar, evitando se apaixonar, preso ao passado, preso em pontos de vista, se isolando, porque aí tem medo que aconteça de novo, né? Ok, mas como é que não acontece de novo? Não tem atalho. Você se voltando para si, você se voltando para esse fogo divino, você se tornando essa pessoa que vai compartilhar o fogo divino com os outros. Eu estou falando de um jeito metafórico, né? Para que possa servir para a maioria de vocês. Muitas pessoas falam com Deus, mas às vezes elas não acreditam, porque elas não conseguem enxergar essa divindade dentro de si. É mais fácil a pessoa achar que é espírito zombeteiro do que ela achar que ela está falando verdadeiramente com a sua partícula divina, sabem? Mas não tem atalho para isso. Eu ia dizer infelizmente, mas não é infelizmente não, é felizmente, porque precisa de um desenvolvimento, precisa de uma confiança, precisa de um se lançar antes de você saber todas as respostas. Ó, parece piada, né? O dragão de fogo do Metatron. E me vem aqui também uma coisa, porque a mensagem da carta é força do dragão. E além do dragão ser um elemental que se encontra em outras dimensões, em dimensões superiores,
Ele tem uma ligação com fogo, mas ele também tem uma ligação com outros elementos. Aqui no caso é um dragão de fogo, né? Seu elemento. Me lembra um pouco a carta do ano, a carta da força, que é a sua carta, tá? E também uma necessidade aqui de um trabalho com os chakras inferiores, básico, umbilical e plexo solar. Vermelho, laranja e amarelo. As cores aqui da carta. E a carta também tem uma base ali de rosa e violeta, né? No entanto, uma predominância, né? Do vermelho, do laranja e do amarelo. Você pode usar essas cores, por exemplo, se abrir, né, para essas cores. Você pode buscar frequências, sons que trabalhem com esses chakras inferiores. Você pode fazer meditações com esses chakras. Existem várias formas, né? Se abrir um pouco para isso, se abrir para alguns mistérios do esotérico, a fim de que isso traga mudanças na sua vida material, porque os chakras inferiores, eles falam da matéria. É a vida aqui na 3D que interessa para eles. E não tem nada de errado. Porque muitas vezes existem pessoas espiritualistas que ficam aí no fogo do espírito, mas fica voando, né, o tempo inteiro. Tem uma dificuldade de aterrar. Se você tiver uma simpatia por dragões, aqui também no caso por pirâmides, e também está me remetendo aqui a Fênix. A Fênix também é um elemental, tá? Se você tem simpatia por esses seres e por essa geometria sagrada aqui, você pode acessar, você pode usar, você pode trabalhar como arquétipo por aí afora, tá? E tem uma outra coisa que a gente está chamando a atenção. O número dessa carta é 19. 19 é o Sol, é a sua carta também. E 1 mais 9, né, a gente reduz para 1, o mago, né? O grande manifestador da realidade, certo? Você tem as ferramentas na mão para não só projetar, mas ter aquilo que você quiser, confiando em si, deixando para trás aquilo que não funciona, acessando a sua conexão, ressignificando o passado, se abrindo para o novo, se abrindo para a vida, ok? Vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.